Salve progressistas, eu sou o Clayson. Essa semana que passou, ela foi tomada por um tal Manifesto pela Democracia, feito por presidenciáveis, dentre eles Ciro Gomes, Huck, Mandetta e os dois PSDBistas, o governador do Rio Grande do Sul, o governador de São Paulo. A verdade é que muitos vídeos foram gravados a respeito, dezenas de vídeos, eu vi quase todos, considero um dos melhores, o vídeo feito pela Jana Viscardi, que arrebentou, realmente colocou em resumo tudo aquilo que a gente pensa. Teve outros comentários muito interessantes também, o próprio Datena colocou o seu comentário, não precisa ter manifesto pela democracia, porque a Constituição já garante a democracia. Teve comentários da Rádio Jovem Clã, todos os comentaristas lá, os pseudo-comentaristas, porque na verdade são todos neofascistas, aquele povo maluco da Jovem Pan, a Band, teve comentário do próprio Lula na entrevista com o Reinaldo Azevedo, enfim, pelo menos gerou uma certa polêmica, digamos, nas redes sociais, nos veículos de comunicação, cumpriu com a sua função, que era chamar a atenção para alguns nomes. Eu observei tudo e eu percebi que alguns pontos não foram tocados, algumas questões importantes não foram ditas. Eu vou resumir tudo nesse vídeo de hoje, só que antes eu quero pedir para você dar o joinha aqui no nosso vídeo. Sempre pedimos para você fortalecer o nosso canal com o seu joinha. Nós estamos numa meta de atingir os 200 mil inscritos nesse ano de 2021, estamos conseguindo e agradecemos a você que sempre dá essa força para a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, seja membro para você dar força aqui para o nosso trabalho. Inclusive nós estamos fazendo algumas mudanças aí para membros, mas por enquanto vamos manter lá o nosso grupo no WhatsApp. Você pode participar do nosso grupo no WhatsApp sendo membro aqui do canal. Primeira questão que eu falo é que o principal prejudicado, se a gente pode assim dizer, nessa história toda foi o candidato Ciro Gomes. Nesse movimento que ele faz rumo ao centro, que é algo que ele já tinha falado inúmeras vezes, que ele ia precisar do voto do centro, do voto daquele que não é eleitor do Bolsonaro, que não é eleitor do Lula. Ele já tinha falado algumas coisas a respeito disso. Até certo ponto, estrategicamente falando, do ponto de vista político, ele está correto, porque é verdade, nós precisamos ter um voto daquele eleitor que já não está garantido para o PT e não está garantido para o Bolsonaro. Mas existe um grande problema para se fazer uma candidatura da chamada terceira via no país. Nessa corrida eleitoral, nós temos dois candidatos que já claramente saem na frente. Nós temos hoje Lula e temos hoje Bolsonaro, que saem, se é uma corrida de 1 quilômetro, e saem 200 ou pelo menos 150 metros à frente de qualquer outro. Não estou desconsiderando que o Ciro tenha algum eleitor já formado ao longo desses anos, né? A gente teve a campanha dele, ele está em campanha desde o primeiro dia depois do primeiro turno, quando ele foi para Paris. Ele está em campanha para 2022, é um sujeito que tem feito um trabalho interessante, visitando universidades no começo, agora ele já começa a conversar com outros setores da sociedade, abre espaço para conversar com setores como o que nós falamos aqui, dos chamados bolsominions arrependidos. É bom a gente lembrar que nesse manifesto pela democracia, todos que estavam lá, com exceção do Ciro, votaram no Bolsonaro, mas o erro estratégico do Ciro é desconsiderar o fator Lula, desconsiderar o que realmente está acontecendo agora, hoje, no nosso país. O Ciro, quando ele reconhece que um Huck pode ser candidato a presidente, que um Mandetta pode ser candidato a presidente, e mesmo os outros ex-governadores ou governadores, enfim, quando ele reconhece candidaturas como essas, principalmente agora desse manifesto, quando ele reconhece esses presidenciáveis, ele precisa também entender que o Lula tem total legitimidade para também ser um candidato a presidente. Só que na demonstração prática do que ele vem fazendo e falando, o único que ele não reconhece como legítimo candidato à presidência é o Lula.
Porque desde quando o Lula se lançou, desde quando aconteceu essa situação do Lula ficar novamente elegível e tudo mais, desde aquele momento o Ciro se coloca frontalmente contra a candidatura do Lula e se coloca crítico ao Lula, ao PT e tudo mais. Isso é não só uma falta de sensibilidade, isso não é somente que eu considero uma estreiteza de entendimento político do Ciro. É assustador que o Ciro não consiga entender essas mudanças políticas que ocorrem, porque a primeira coisa para um bom político é esse entendimento conjuntural, é poder compreender as mudanças da nuvem, né? Porque já dizia o grande político, né, que a política ela muda como as nuvens no céu, é saber qual é o momento que nós estamos vivendo. É claro que para um sujeito como o Dória, como o Leite, para esse pessoal colocar agora esse manifesto e se colocar frontalmente contra o Bolsonaro, ou seja, delimitar territórios, do ponto de vista do lançamento da campanha do Lula, estrategicamente falando correto, tá no time perfeito. Mas para o Ciro, não. O Ciro, desses todos os candidatos que está ali, é o que tem ou tinha, porque agora eu tenho sérias dúvidas a respeito disso, ele tem ou tinha uma certa visão mais positiva dentro dos setores da esquerda. E dentro dos setores da esquerda, é raro você encontrar grupos inteiros que são completamente anti-Lula. Há críticas dos eleitores do Ciro que são mais voltados para a esquerda em relação ao PT. Essas críticas são válidas em alguns pontos, elas são legítimas em outros pontos, mas desconsiderar o que o Lula fez, não só pelo PT, como para o pensamento progressista, para as conquistas necessárias dentro do campo da esquerda, é de uma estupidez gigantesca. O Lula tem sim uma referência mundial nesse campo e ele não pode simplesmente ser desconsiderado. Então eu considero um erro já inicial do Ciro de querer de alguma forma se colocar contrário, como se fosse um crime o Lula ser cogitado como candidato a presidente. E por outro lado, agora o erro se aprofunda quando ele, de certa forma, reconhece a legitimidade de um Luciano Huck e não reconhece a legitimidade de um Lula. A grande verdade é que para aqueles caras que estão lá, com exceção do Huck, eu não acredito na candidatura de nenhum deles para presidente. Todos eles estão fazendo a sua candidatura, quando muito, para governador. Um cara como o próprio Mandetta, ele não tem... a gente chama de capital político, é um nome estranho, mas esse é o nome. Ele não tem capital político para se eleger presidente da República, mas talvez ele consiga se eleger como governador, por exemplo, ou Senado, um cargo assim, mesmo deputado. Ele não conseguiu se eleger deputado, mas é um sujeito que está diretamente ligado. Ele foi ministro do Bolsonaro, sabe? Ele tá completamente ligado ao pensamento bolsonarista, que não esteja ligado ao Bolsonaro, mas ao pensamento bolsonarista, com certeza. Então é um sujeito que está, de todas as formas, completamente fora do esquema, vamos dizer assim, da esquerda, do ponto de vista de alguma relevância política ou eleitoral. Então, o Ciro, quando ele vai se associar a esses caras, e agora ainda se fala que a pessoa que redigiu esse manifesto foi o Moro, se foi isso mesmo, então aí já é pá de cal total. Então, o que a gente tem percebido? Se nas eleições passadas a gente tinha um fator muito importante, muito relevante, que era o fator anti-PT, nessas eleições nós temos um segundo fator, que é o fator anti-Bolsonaro. Não desconsiderem isso. Tem pessoas que vão votar em um candidato que tem chance de tirar o Bolsonaro da presidência. Assim como houve pessoas que votaram no Bolsonaro para tirar o PT, a chance do PT estar na presidência. É claro que nós temos candidatos eleitores que vão votar em quem é anti-PT, que tem um pensamento anti-PT, né? E anti-Bolsonaro. Tem eleitores que são contra o PT e contra o Bolsonaro. Mas veja bem, e isso é importante você entender, esse perfil de eleitor, ele é
um fragmento daquele que foi bolsonarista. Porque o eleitor que é anti-PT, claro, ele votou no Bolsonaro nas últimas eleições. E agora, de algum momento para cá, ou mesmo lá em 2022, ele vai estar decepcionado com o Bolsonaro e não vai querer que o Bolsonaro se eleja. Então ele já é anti-PT e se tornou anti-Bolsonaro. É um fragmento dos eleitores do Bolsonaro. E esse fragmento de eleitores do Bolsonaro não fazem um candidato ser eleito presidente da República em 2022. Então é muito importante nós entendermos essas questões para a gente desenhar o que seria um segundo turno, porque tudo vai caminhar para um segundo turno, e tudo vai nesse momento agora, segundo turno, Bolsonaro e Lula e ponto final. Então a construção de uma terceira via, ela deveria ser levada em consideração muitos fatores muito preponderantes, que não necessariamente favorecem o Ciro quando ele se associa a eleitores anti-Lula, anti-Bolsonaro, que é o caso de um Dória, por exemplo, que é o caso de talvez até o próprio Huck, ou de qualquer um daqueles que estavam lá acompanhando o Ciro nesse manifesto. Então, quando eles retiram o Lula desse manifesto, de alguma forma eles retiram inclusive a própria legitimidade do manifesto, porque aí eles tentam dizer que todo mundo está aqui, menos o Lula, menos o PT. Então eles já colocam ali já delimitam ali um território. É um erro, foi um erro, porque se o Lula tivesse nesse manifesto, tudo seria diferente, toda a história seria diferente, mas do ponto de vista do Lula, seria um erro entrar nessa história. Seria um erro legitimar uma candidatura de um Mandetta, por exemplo, de um Huck. Desses candidatos todos, ou se lance uma chapa Ciro-Huck, o que eu acho muito difícil, porque o Huck ele não vai querer ser coadjuvante nessa história toda, dificilmente ele vai querer entrar como coadjuvante, abrir mão de tudo isso para ser um vice, mas pode ser que haja esse desenho, ou se configura a realidade que nós estamos vendo hoje, que é aquela de que o próprio PDT já está começando a torcer o nariz para o Ciro. E aí o Ciro teria que se virar numa candidatura, talvez numa composição em que no Rio Grande do Sul e em São Paulo os governadores partam para a reeleição e o Ciro, dentro do PSDB, se candidate como candidato à presidência para perder. Então a grande verdade é que nessa história toda a gente percebe com muita tristeza, eu não estou aqui comemorando o fato do Ciro ter errado profundamente nessa escolha, porque a grande verdade é que nós queremos sim que haja candidatos viáveis além desses dois. Isso é importantíssimo para o país, que a gente tenha um candidato conservador, que a gente tenha um candidato liberal, que a gente tenha um candidato à esquerda mais, digamos assim, mais identificado com causas, especialmente as identitárias, que a gente tenha um candidato da centro-esquerda mais para a social-democracia, e que todos eles tenham poder e condições de amealhar aí uma quantidade razoável de votos para pensar no segundo turno. Mas essa não é a realidade do país. Nós estamos em uma situação que é tudo ou nada. Nós estamos numa situação em que nós temos um forte candidato da extrema-direita numa situação em que ele já está no segundo turno, e para aquelas pessoas que estão desesperadas com a possibilidade de uma reeleição do Bolsonaro, só resta apostar todas as fichas em um candidato que possa derrotá-lo. Esse candidato hoje agora se apresenta como Luiz Inácio Lula da Silva. Com todos os problemas, com todas as questões que você pode apontar aqui, com algumas questões que eu já apontei, que às vezes a gente não se pode criticar o Lula aqui, as pessoas ficam chateadas, mas lógico que eu tenho ressalvas, como já aconteceu em vídeos anteriores, porém hoje o Lula, para parafrasear Obama, Lula é o cara, e Ciro Gomes acabou se distanciando ainda mais da possibilidade de entrar no segundo turno.
E você? O que você pensa a respeito disso? Você concorda com isso? Eu não sou o dono da verdade, você pode discordar a respeito disso, você pode colocar, não, Claes, o Ciro pode sim entrar no segundo turno, aí você escreve por quê, coloque o seu comentário aqui que eu quero saber, e aí quem sabe a gente volta nesse assunto numa outra oportunidade, temos tempo até 2022 para pensarmos a respeito disso. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, ative o sininho. Nós sempre estamos pautando as nossas análises, a nossa opinião em uma situação de independência. Nós não temos nenhuma filiação partidária, não estamos atrelados a nenhum partido, a nenhum candidato, então somos um canal independente, tá bom? E, lógico, seja membro do canal para você dar uma força aqui para o nosso trabalho. Grande abraço, até a próxima. Boa semana para você!